pessoal, tudo bem? Escuta, vamos lá para a gente terminar, né? Nosso último bloco de slides de choque. Então, vamos falar do choque séptico hoje, né? Eu falei um pouquinho para vocês no Zoom, mas vamos continuar aqui. Então, qual é a definição do choque séptico? O choque séptico é sempre causado por uma bactéria que cai na corrente sanguínea. Essa bactéria pode ser proveniente de qualquer lugar, de uma infecção do dedão do pé, uma infecção urinária, uma infecção do pericárdio, uma infecção de garganta, enfim. E ela cai no sangue, se multiplica e atinge outros órgãos, tá? Então, na sepse, né, como é chamada agora, a septicemia já nem existe mais, mas na sepse, né, então ocorre uma vasodilatação sistêmica, os vasos ficam inchados, né, e ocorre uma queda de pressão bem grave, que a gente fala de hipotensão, né? Com essa hipotensão, os tecidos, os órgãos, começam a ter uma irrigação de sangue insuficiente. E aí entra no estado de choque, né? Então, é assim que acontece o estado de choque de todos, né? Não só da septe, mas por isso que todos eles têm uma vasodilatação sistêmica e faz uma hipotensão arterial bem importante. As manifestações clínicas do choque séptico, então, tem duas fases, tá? Chamada de fase hiperdinâmica, que é a fase quente, onde aparece febre alta, às vezes, né? Taquicardia, a pressão ainda pode estar normal, mas com um pulso bem amplo, né? Bem, às vezes até um pulso aí bem fácil da gente sentir. Aí temos a fase hipodinâmica, que é considerada a fase fria, onde acontece uma hipovolemia causada lá por uma hipotensão arterial. Primeiro uma hipovolemia, né? Daí acontece a hipotensão exatamente pela complexidade aí de todo o sistema vascular estar comprometido por conta daquela vasodilatação que a gente falou no slide passado. Qual é o tratamento para choque séptico? É antibióticos em doses altas, tá? Por isso que os pacientes que têm choque séptico são pacientes que vão para UTI, né? Não são tratados no quarto. E os médicos colhem um hemograma, né? Na verdade, colhem um sangue para ver, né, qual o tipo de bactéria que está agredindo o paciente. E enquanto não sai esse resultado, gente, demora, que a cultura de sangue, a hemocultura, às vezes demora para iniciar, para começar a crescer alguma coisa, 2 dias, mas às vezes demora até 7 dias para você ter certeza. Então, o que os médicos fazem? Coloca esse paciente na UTI, entra com antibióticos potentes de largo espectro do tipo, atira para todos os lados. Se ele não fizer isso, ele perde o paciente vem a óbito muito rápido, o choque séptico se instala e a gente pode perder o paciente muito rápido. Quando sai a hemocultura, aí sim ele vê lá qual é a bactéria que não é resistente e aí ele entra com o antibiótico certo, correto, mas nos primeiros dias, até sair essa hemocultura, muitas vezes eles entram com antibiótico de largo espectro para poder matar vários tipos de bactéria, porque ele não sabe o que tem ali ainda, tá? Bem, agora, então, gente, vamos falar de choque obstrutivo, né? Bom, choque obstrutivo eu falei para vocês, é a obstrução sistêmica da circulação sanguínea, tá? Essa obstrução, ele pode ser por bloqueio mecânico, né, do fluxo de sangue, ou por uma embolia pulmonar, tá? Então, vamos ver aqui o que pode levar a um choque obstrutivo. Ó, o choque obstrutivo pode ser definido, então, como uma redução do débito cardíaco secundário a um inadequado preenchimento ventricular. O coração não consegue mais receber a quantidade de sangue para ele continuar os seus movimentos, os seus batimentos. As principais causas são 3 de choque obstrutivo, gente. Primeiro, o tamponamento pericárdico, né?
O segundo é a embolia pulmonar e o terceiro, o pneumotórax. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada um deles para vocês. Vamos começar aqui, ó, com o tamponamento pericárdico, né? Então, na verdade, gente, o tamponamento pericárdico acontece pelo acúmulo de líquidos que é capaz de gerar um aumento de pressão intrapericárdica, lá dentro daquela membranazinha que reveste o coração. E aí acontece o retorno, a redução do retorno venoso. Essa redução da pré-carga, que a gente chama, promove uma diminuição do débito cardíaco, levando à hipotensão arterial, por conta, né, do próprio choque, né, daquela vasodilatação que a gente falou. O trauma e os quadros infecciosos são as principais causas do tamponamento pericárdico. Então, trauma de tórax, infecções importantes, pericardites, não só isso, infecções do tipo nefrites, né? O que mais? Também pode ter o tamponamento pericárdico pessoas que estão em tratamento de neoplasia, né? Câncer, na ruptura do miocárdio causado por infarto agudo do miocárdio, e nas doenças colagenosas, que são reumatismo, né? Reumatismo, lúpus, artrite, artrose, pode ocorrer o tamponamento pericárdico, levando ao choque obstrutivo. O segundo, nós falamos do tromboembolismo pulmonar maciço, né? Que é também uma das grandes causas do choque obstrutivo. Está presente em aproximadamente 20% dos pacientes, tá? Sendo a causa mais frequente de mortalidade na fase aguda. Como é que a gente tem um tromboembolismo, gente? O tromboembolismo acontece principalmente em cirurgias ou rupturas de grande vaso, ou cirurgias de fêmur, grandes cirurgias, cirurgias de aparelho reprodutor, né? Na mulher, que elas é muito comum quando faz esterectomia. Então, pode ter o tromboembolismo. É aquele trombo que se aloja num determinado lugar e vai andando, depois vai andando, até obstruir uma das veias ou artérias pulmonares, causando um enfisema pulmonar, tá? Então, é muito comum esse tromboembolismo causar um choque obstrutivo, porque ele obstrui toda a parte pulmonar. Os grandes trombos são capazes de gerar um aumento da pressão da artéria pulmonar e produzir comprometimento da função contrátil do ventrículo direito. Por quê? Porque parou de chegar sangue, parou, né? Então, aí vai tendo cada vez mais dificuldade. E por último, o pneumotórax hipertensivo, gente, muito comum, causado em traumas torácicos, acidentes, onde bate, né? Onde bate o tórax. Então, pode gerar o choque obstrutivo também, mas quando ele evolui por uma forma hipertensiva, tá? E é caracterizado por um progressivo aumento do volume de ar no espaço intrapleural. Por exemplo, teve uma ruptura de pleura. Aí, o ar sai para a cavidade pleural, forma um pneumotórax e comprime tudo, né? Por isso que a gente chama hipertensivo, comprime, né? E a gente vê muito isso nos traumas, nos acidentes, né? Onde bate o tórax bem forte. Vocês já devem ter visto em algum filme, em algum lugar, quando desconfiam que o paciente está fazendo um pneumotórax hipertensivo, porque ele não consegue respirar, eles vão lá e enfiam uma agulha no pulmão, na pleura, né? E aí, esse ar sai. E aí, o paciente volta a respirar normalmente, tá? Então, isso é um pneumotórax hipertensivo que leva a um choque obstrutivo. Tudo bem? Então, são essas as causas. E aí, nós acabamos com a nossa parte de choque, tá certo? Até a aula. Boa noite para vocês. Beijos.